aluno, estamos de volta. E aí, você fez o dever de casa? Estudou com calma os nossos advérbios e deu uma atenção especial para o valor discursivo dessa classe gramatical? Pesquisou o valor anafórico, catafórico e o deítico de um advérbio? Pois bem, não basta a pesquisa, é muito importante a prática de exercícios retirados de concursos recorrentes. Por quê? Porque a teoria não é complicada. Os exercícios de fixação não são complicados. O bicho pega quando chegam os enunciados formulados para os concursos públicos. Aí tudo que meu aluno aprendeu parece que some no estalar de dedos. Então, aprenda em um porto seguro, teoria politicamente correta, definições honestas, exercícios de mãe, mas depois que dominar esse país da Alice, esse país cor-de-rosa, tem de avançar e encarar o país vermelho sangue, porque é lá que está a realidade dos concursos públicos. Não vamos nos iludir, não vamos nos enganar. Agora, chegam mais informações interessantíssimas sobre essa nossa classe gramatical advérbio. Advérbios e construção de sentido. Além do uso das palavras denotativas e de alguns advérbios que podem mudar de sentido com mudança de posição, vimos isto no último bloco, né? Fique de olho em dois. Os advérbios já e ainda. Esse ainda é poderoso, meu aluno. Já não perde muito, não. Dois advérbios, quando aparecem dentro de um texto, você pode pisar no freio porque é problema na certa. O já e o ainda. Dentro de um contexto, podem mudar de sentido. E olha, basta um deslocamento. Veja. Primeiro, o já como advérbio. Neste momento, agora, a palavra já, como advérbio, pode, dentro de um texto, comunicar neste momento, agora, que, por sinal, é a semântica mais usada. Já estamos a meio caminho de lá. Agora estamos a meio caminho de lá. Mas pode significar também em algum momento ou período no passado, anteriormente, antes. Observe a mudança. Já li muito suspense. Ele usou o já li muito suspense. Encontrei a panela já aberta. Você percebeu que a ideia é período no passado? Claro que há uma diferença em relação ao primeiro comando, que é factual e comunica agora. Mas não para por aí. Ainda há mais possibilidade semântica para essa pequenina palavra. Pequena, mas poderosa. Pode comunicar imediatamente, agora mesmo. Você percebeu o imperativo, né? Desligue já essa televisão. É diferente do primeiro. É, porque agora há um tom de imperatividade. Há diferença no mundo das ideias. Uma coisa é a informação, outra bem diferente é a imposição. Quarto campo semântico. Logo, dentro, em pouco, diga que já o atendo. Esse já não significa presentificação. É uma possibilidade próxima, mas não agora, como no 1 ou como no 3, que é imperativo. Então, há essas possibilidades para essa pequenina palavra quando advérbio. E pode ficar pasmado. O já pode comunicar mais, advérbio de intensidade. Ele foi tão grosseiro que ela já não queria vê-lo. Foi tão grosseiro que ela não mais queria vê-lo. Você observou, né? Eu posso brincar com essa palavra já e você não terá a paz de sair da sua casa com uma interpretação.
decorar, que já significa agora. Já advérbio significa agora. Você pode ser surpreendido com aquela última semântica, demais. Então, muita calma nesta hora. Você aprende a teoria, treina, mas treina muito. Treina mais um pouquinho, e depois pague para ver. Só vale ao vivo e a cores. Não adianta sair de casa com advérbios e circunstâncias decoradas. Vale até um certo momento, mas o show só começa quando você abre a prova e tem um contato com o texto que vai desafiar a sua caminhada. E não é o contato superficial, não. Não basta uma compreensão textual. Tem de haver uma entrega, um envolvimento. Você tem de alcançar a interpretação desse texto. Olha uma outra possibilidade. O já comunicando em parte, até. Se ele aceitar o cargo, já é um progresso. Olha lá, em parte já é ponto para nós. 7. De antemão, com antecedência. Como terei visitas à noite? Já deixei a casa arrumada. Observe que nessas 7 possibilidades, a palavra já não sofre mudanças na forma. E por que não? Porque é um advérbio. É classe gramatical invariável. Isto. Número 8. Mas, entretanto, e agora, meu aluno, convencido que não vale só decorar, que a parte mnemônica é a menos criativa e é a que menos será solicitada? Você precisará interpretar essa palavrinha mais, olha lá, agora, funcionando como conjunção, também pode ser agraciada pela palavra já. O já advérbio pode comunicar uma conjunção adversativa. Ele malha muito. Já ela não gosta nem um pouco. Como nós usamos essas construções? Usamos muito, usamos sem pensar, usamos no piloto automático. E o legal é que nós não estamos errando, né? É a gramática intuitiva. Quando ela manda bem, todos ficam felizes. Mas o problema é que nem sempre essa gramática intuitiva funciona, né? De já hoje. Vamos verificar como isso acontece? Há muito tempo, Deus de muito, hoje, ainda hoje. Campo semântico. Deus de já. Vamos observar esse já agora com a palavra Deus de na frente. A partir de agora, deste momento em diante, doravante. Então, quando nós usamos Deus de já, nós estabelecemos uma fronteira. Tem de ser a partir de agora. Tem de ser deste momento para frente. Tem de saber usar para não criar problema na produção do texto. Deus de já neste momento. É antecipadamente em relação a algo. Agradeço, Deus de já, qualquer ajuda que possam conceder. Então, meu aluno, a palavra já pode aparecer sozinha? Pode. Ela pode aparecer conjugada a um outro vocábulo? Pode. E o nosso papel? Continuarmos a interpretar com calma, sabedoria, porque desta forma você dominará toda a produção textual. É muito frequente a negligência com uma palavra e essa negligência custar muito caro, comprometer toda a interpretação do texto. Já, o que pode comunicar, logo, imediatamente, sem demora. Já que, o que pode comunicar? Antes de se mencionar a causa de algo, aquilo que é motivo para se fazer ou querer alguma coisa, ou a razão para se pensar de determinado modo. Vamos nós? Já que todos estão de acordo, podemos encerrar o debate. Depois, com a sua calma, no seu tempo, revise tudo que foi dito,
analise todo o posto e arrume um processo mnemônico eficiente, mas não vá se torturar. Quando a vontade acabar de continuar aprendendo o seu idioma, é melhor parar e lembrar do que nos falou um grande herói nacional, Ayrton Senna. Qual era o lema dele? Tudo que merece ser feito, merece ser bem feito. Nós estamos agora em um momento estudo da língua portuguesa. É muito importante que você esteja em sintonia comigo, entendendo e querendo entender. Não adianta deixar a Cláudia falar, o seu corpo está presente, mas sua alma viajando. Meu aluno, não vai funcionar. Se você está pronto para esse diálogo, conte comigo. Cláudia, muita informação. Preciso descansar. Descanse. Cláudia, muita informação. Preciso jogar uma bola. Vá jogar. Mas lembre-se de que precisa jogar a sua melhor partida de futebol. Porque a vida não é para ser desperdiçada. É um presente. Então, se é para fazer, faça bem feito. E nós sabemos que nem sempre jogar o melhor jogo, jogar a melhor partida, resulta em fazer gol. Você pode jogar o seu melhor jogo e não conseguir um gol. Mas isso não vai desqualificar a sua entrega, a sua parceria, a sua sintonia com a atividade. Mesma coisa acontece com os seus estudos. Jogou a sua bola, está satisfeito? Agora volte, mas volte inteiro e reproduza com a mesma energia, com o mesmo prazer, com a mesma entrega, esse momento de produção de sentidos. Porque esse momento fará muita diferença na sua caminhada. Esse momento, ele será responsável por não uma vitória, por todas as outras vitórias. E com uma vantagem, meu aluno, quando você para aprender essa maravilhosa língua portuguesa, única, ilustre, você consegue entender melhor o mundo. A língua portuguesa é o idioma de todas as outras ciências. Se você se prontificar a estudar matemática, física, química, filosofia, direito civil, processo penal, você fará toda essa caminhada intelectual com o apoio da nossa língua portuguesa. Então, quando você estuda a língua portuguesa, o compromisso é em tornar esse mundo melhor. Você vai produzir textos mais claros, objetivos e coerentes, vai ensinar para o outro como produzir textos mais produtivos, coerentes e claros, e desta forma a humanidade caminha melhor. Legal? Mas vamos continuar porque há muito para falar. E o ainda? O ainda é tão importante quanto já? Claro que sim, muito importante. Esse ainda, advérbio, pode comunicar até este momento, até agora. A conferência ainda não começou, até agora nada de conferência. Ainda hoje uso aquele colar. Olha, até agora uso esse colar. Mas há uma outra possibilidade. Até certo tempo no passado, já mencionado. Até então, até aquele momento. Perceba, quando voltei do exterior, eles ainda não tinham se casado. Ainda não tinham se casado. Você consegue enxergar que eles vão se casar? Só ainda não conseguiram. Percebeu? Pode também comunicar até certo tempo, antes mencionado, no futuro. Quando você voltar, ainda estarei no início de minha viagem. É interessante essa construção, né? Quando você voltar, ainda
estarei. Fantástica essa construção. Quarta possibilidade. Em algum momento lá no futuro, desta forma, ela ainda chegará. Ele ainda passará no concurso público. É algo dito por uma pessoa que tem fé, uma pessoa que acredita. Meu aluno ainda não foi aprovado, mas eu tenho plena consciência que a aprovação é factual, é certa, vai acontecer. Pode também ser usado simplesmente para realçar. Realça a exiguidade de tempo decorrido. Exiguidade de tempo decorrido. Ainda há 5 minutos falávamos de você. Quer dizer, uma rápida passagem pelo tempo. Sexta possibilidade. O ainda pode comunicar ao menos. Está sempre atrasado e ainda fosse eficiente, ao menos fosse eficiente, um caso muito raro, mas defendido pela gramática, e se cair na sua prova, você ganha. Sétima possibilidade. Também, além disso, inclusive, esse é mais recorrente. Ele canta e ainda dança, e ainda chora, e ainda bebe. Ele é maravilhoso. Oitava possibilidade, o ainda pode funcionar como advérbio de intensidade, mas, além disso, muito aplaudido ao final do show, cantou ainda uma canção, mais uma canção. Além disso, mais uma canção. E aí, meu aluno, não é difícil, né? Com boa vontade, tranquilidade, conhecimento, você no dia da prova vai lembrar, você vai acionar a sua memória histórica, todas as informações recebidas com atenção, com envolvimento, com comprometimento da sua parte, todas as informações estão sendo colocadas no HD. E por mais que você ache que elas estão adormecidas, sempre que você precisar dessa informação ou dessas informações, elas estarão prontas e serão acionadas ao bel prazer do cliente. Por isso, vale a pena. Foco na missão, porque deixa que o lá de cima sabe conduzir o resto. Mais uma possibilidade. Exatamente, precisamente aí. Você já tinha parado para pensar que o ainda pode comunicar precisamente? Saiu ainda agora. Saiu agora. 10. O ainda pode comunicar, mesmo assim, não obstante, ele já devia um dinheirão. E você ainda emprestou mais? Não entendi. Então, nesse momento, você tem o ainda sendo empregado com uma nova carga semântica. Claro que esse ainda, esse advérbio ainda, como nós vimos também o advérbio já, dependendo do contexto, esses vocábulos são o quê? Ressignificados, ressignificados, ressignificados. Quem manda? O soberano. Quem é o soberano? O texto. 11. 11º campo semântico do vocábulo ainda. Por fim, afinal. Depois de tantos anos, restou-lhe ainda uma lembrança. Afinal, uma lembrança. Você observou? Porque a palavra ainda ela é excelente. É um ótimo vocábulo para se criar questões nas nossas provas. Pode comunicar, expressa reforço, aumento, incremento. Nosso medo ficou ainda maior. Viu como fica mais interessante o texto? Para histórias de terror ou narrativas de suspense, esse ainda faz toda a diferença. Expressa a continuidade de algo, mesmo em condições adversas. Isso pode acontecer.
Sorris da minha dor, mas eu te quero ainda. Olha lá, é uma oposição, é uma plena diversidade, mas expressa a continuidade do querer dele, né? Muito bem, ainda agora, intensifica o tempo. Agora nós estamos fazendo o quê? Acoplando, fazendo o mesmo que fizemos com o advérbio já, conjugando esse vocábulo com o outro. Posso usar ainda agora? Pode, você estará intensificando o tempo. Pode significar agorinha. O ainda assim, posso juntar esses dois vocábulos poderosos? Pode. E o que vai surgir? Apesar disso, não é minha atribuição. Ainda assim, pretendo colaborar. Você viu? A brincadeira com os vocábulos pode tranquilamente ressignificar todo o campo semântico, descaracterizando o valor desses vocábulos isoladamente. Ainda bem que, felizmente, ainda por cima, além de tudo isso, para culminar, e o ainda que pode comunicar também, mesmo que. Liberdade, ainda que tardia, mesmo que tardia. Pode comunicar apesar de que, embora, já estamos na seara da concessão. Vou respeitar a decisão, ainda que não concorde. Concessão. Muito bem. Agora, foco não dobrado, triplicado. Postura, prepare-se. A partir de agora, falaremos de forma mais criteriosa sobre os advérbios modalizadores, poderosos, principalmente nas nossas dissertações. Meu aluno, nós não podemos dar o que não recebemos, mas uma vez recebido algo, nós podemos compartilhar. E conhecimento é excelente para esse feito. Quanto mais você compartilha conhecimento, mais conhecimento você adquire. Você fortalece o que você já tem e você amplia o seu repertório linguístico, o seu repertório de mundo, o seu repertório de conhecimentos. Então, modalizadores são recursos para você usar. E como nós sabemos que dúvidas existem, vamos dar atenção a esse capítulo agora? Vamos nós. Por força da tradição gramatical, os advérbios modalizadores são chamados de advérbios de afirmação, dúvida, modo ou intensidade. Pronto, já fechei um quadrado com você. Eu, no seu lugar, já estaria anotando algo no meu caderno, no meu material. Os modalizadores para a tradição gramatical. Para tradição gramatical. São os advérbios de afirmação, dúvida, modo e intensidade. 4. No entanto, lá vem concurso público. Quando vem essa virada, no entanto, entretanto, aí meu aluno é concurso público, né? No entanto, estudos linguísticos avançados informam que muitos advérbios, em geral terminados em mente, vão além dessas meras ideias para exprimir determinados matizes de sentido dentro do discurso, modais. E isso vem caindo em prova de concurso, por isso, atenção. Alguns advérbios são chamados de modalizadores, pois, basicamente, exprimem estado emocional ou ponto de vista. Olha o que eu falei. Os modalizadores interferem mesmo no comando dado por esse aqui, pelo dono da caneta. Então, alguns modais comunicam e expressam, né? Estado emocional ou ponto de vista. Infelizmente, todos morreram. Você percebeu que ao falar desta forma ou ao escrever esse texto, o dono da produção não está feliz.
ele está lamentando. Então, com um simples advérbio, infelizmente, ele comunica não só o estado emocional, como o ponto de vista. Muda tudo se retirarmos o advérbio. Todos morreram. Agora é um texto árido, um texto somente informativo, um texto declarativo. Não há nenhum juízo de valor, não há nenhuma interferência do dono da caneta, do autor da mensagem. Então, em um texto, lá no concurso público, em um texto para você avaliar, cuidado com os advérbios modalizadores, porque eles não pedem, eles obrigam mudança de direção. E você tem de seguir o comando. Beleza? Infelizmente, todos morreram. Infelizmente, o Botafogo foi para a 2ª divisão. Aí você descobre, né? Não só o ponto de vista, como também o clube da professora, né? Meu Botafogo. Ok, vamos avançar. Lamentavelmente, a seleção brasileira de futebol ganhou experiência em 2014. Olha aí, viu? Foi eu falar do Botafogo, chega a seleção brasileira. Lamentável mesmo, lamentavelmente, meu aluno, mesmo retirando esse lamentavelmente, fica, né, a sensação de lamentavelmente. Mas claro que o lamentavelmente, ele ratifica, ele deixa, na verdade, claro o sofrimento dos brasileiros, ou pelo menos de quem está falando. Porque se eu retirar esse lamentavelmente, olha o texto. A seleção brasileira de futebol ganhou experiência em 2014. Nenhuma gota de emoção, nenhum comprometimento opinativo. Texto informativo, declarativo, árido, sem graça. Por quê? Reticências. Vamos seguir. O fato é que todo discurso está repleto de intencionalidade, intenção de quem escreve. O estudo dos modalizadores terminados em mente é apenas uma pequena parte de tudo, de todo um estudo do que se convencionou chamar de análise do discurso. Capítulo maravilhoso, matéria ensinada lá na Faculdade de Letras. E aí, meu aluno, topas? Quiçá, depois dessa aprovação, você não decide cursar letras. Estou sonhando? Ok. Vejamos as classes de advérbios modalizadores. Essa parte é boa, hein? Agora você vai ter contato com os advérbios que de fato são modais. Quais classes de advérbios podem funcionar como modalizadores dentro de um texto? Modalidade epistêmica, deôntica, persuasiva, afetiva, atitudinal, dinal. Cláudia, esses nomes, calma, são títulos. Modalização epistêmica. Vamos agora traduzir. Expressa uma avaliação sobre o valor de verdade do que se diz. Compreende 3 subclasses. Então, é exatamente isso que faz a ciência epistêmica. Ela expressa uma avaliação sobre o valor de verdade. 3 momentos. Os advérbios asseverativos. É para decorar, Cláudia? Meu aluno, vá que caia. Tende a aproveitar o momento. Não precisa memorizar agora, mas escolha o seu momento. Advérbios asseverativos, normalmente conhecidos como advérbios de afirmação pela gramática tradicional. Indicam que o falante considera verdadeiro o conteúdo do que se diz, numa afirmação ou numa negação. Você já faz isto. Não fique impressionado com os títulos raros, títulos atípicos. Se você estudar, estabelecer um contato,
esse título que agora causa estranheza deixará de causar. Vamos nós? Realmente, evidentemente, naturalmente, efetivamente, fatalmente, certamente, absolutamente. Agora fale. Você usa ou não usa esses advérbios asseverativos? Então, eles são modalizadores epistêmicos. Basta memorizar. Vamos avançar. Advérbios quase asseverativos. Agora, há uma quase no meio do caminho. Normalmente conhecidos como advérbios de dúvida. Dá para lembrar? Se é quase, alguém está em dúvida. Pela gramática tradicional, indicam que o falante considera quase certo, relativiza o conteúdo do que diz. Muitas vezes a intenção é camuflar um ponto de vista, abrandando o verdadeiro intento do enunciador. Quais? Já começamos pelo mais famoso. Talvez, assim, possivelmente, provavelmente, não propriamente, eventualmente, supostamente. Você vai negar que usou, usa e usará esse advérbio quase asseverativo? Pois bem, vamos para a última. Advérbios delimitadores. Delimitadores, o título já induz, né? Normalmente conhecidos como advérbios de modo, estabelecem os limites dos quais se deve encarar o conteúdo do que se diz. Tudo está ligado a uma verdade posta. Lembre disso. Muito bem, do que se diz, quais são os principais? Quase, um tipo de, uma espécie de, geograficamente falando, biologicamente, basicamente, humanamente, linguisticamente, praticamente, principalmente, sobretudo, e etc, etc, etc. Meu aluno, eu sei que você usa todos, só que agora nós criamos uma nomenclatura mais técnica para que você não seja prejudicado no dia da prova. Agora que você já conhece a parte mais importante, que é o conteúdo e o uso, basta decorar essas palavras que ainda são estranhas para você. Beleza? Tempo para você, respire, anote, desafie-se e depois volte. Eu estarei aqui esperando para continuarmos essa caminhada. Até breve.